Agora sim, olá, seres infinitos. Hoje eu vou estar aqui fazendo, a leitura do livro Mais Esperto que o Diabo. Nós estamos no 2º capítulo, tá? Então, para quem está chegando agora, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos. Eu vou só aqui mandar um lembrete aqui para as pessoas que já estão acompanhando essa live, tá? Para que possam também hoje aí assistir, quem puder assistir ao vivo, Quem não puder vai estar assistindo, que eu vou deixar salvo aqui a gravação do 2º capítulo do livro. Só enviar aqui o convite, o lembrete. Pronto, terminando aqui. Pronto, sejam bem-vindos. Então, semana passada eu iniciei, um projeto que eu já tenho, vai fazer aí 3 anos, que é uma roda de leitura. Só que essa roda estava acontecendo pelo Zoom, Começou no início bem da pandemia e eu mantive, até agora. Ainda tenho, o projeto, também nesse modelo, E estou trazendo agora ele aqui para o Instagram também ao vivo, Então vai a cada semana acontecer um capítulo do livro, que é esse daqui, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Aí na semana passada eu já li a introdução, e o primeiro capítulo. E a intenção da roda de leitura é sempre trazer mais espaço, mais expansão de consciência, tá? Para quem já leu, que quiser também ler aqui de novo comigo, E assim a gente poder compartilhar ideias, percepções, o que vocês que já assistiram a primeira live, o que vocês perceberam, Então seja bem-vinda, Nilva, Paula. Tá? Eu vou dar início aqui ao 2º capítulo, tá? De hoje aqui, Dando continuidade. Para quem não tem o livro, que quer ter o livro, tem. Eu comprei, não estou fazendo aqui propaganda para o Amazon, Eu comprei no Kindle e ele sai com preço bem, apesar que é um preço de um livro bem acessível, tá? Mas eu comprei também, no formato de PDF, No Kindle também, digital, Na verdade, o livro digital, tá? Então, começando aqui o capítulo 2, um novo mundo se revela para mim. Obviamente, eu havia passado por uma experiência de renascimento, em que todas as formas de medo haviam se afastado de mim. Eu agora tinha coragem de tal maneira que nunca havia experimentado antes. Apesar do fato de ainda não ter sido mostrado para mim como ou de que fonte eu seria capaz de receber os recursos necessários, eu tinha fé inabalável de que o dinheiro estava vindo ao meu alcance. Na verdade, conseguia enxergá-lo já em minha posse. Em muito poucas ocasiões na minha vida inteira, pude experimentar tal tipo de fé. Na verdade, era um sentimento indescritível. Não há palavras na língua portuguesa que possam descrevê-lo. Fato que todos aqueles que tiveram experiências similares podem facilmente testemunhar. Naquele instante, comecei a colocar em prática as instruções que havia recebido. Todo aquele sentimento de que eu estaria entrando em uma missão impossível agora haviam me deixado. Um por um. Comecei a buscar em minha mente os nomes de todos os meus conhecidos que talvez pudessem ser capazes de financiar os $25.000 de que eu precisava, começando com o nome de Henry Ford e passando por toda a lista de mais de 300 pessoas. Meu outro eu simplesmente disse:
Continue procurando. A hora mais escura é, justamente, um pouco antes da aurora. Mas eu chegara ao fim da linha. Minha lista inteira de conhecidos havia sido esgotada, e com ela minha resistência física também. Eu estava trabalhando concentrando a minha mente naquela lista de nomes por basicamente 2 dias e 2 noites, parando somente para dar alguns cochilos. Recostei-me na cadeira, fechei os olhos e entrei numa espécie de transe por alguns minutos. Fui acordado pelo que parecia ser uma explosão no quarto. Conforme ganhei consciência, o nome de Albert Pelton apareceu em minha mente, e com ele um plano que eu soube instantaneamente ser o plano que me faria ter sucesso em persuadir o Sr. Pelton e, assim, a publicar os meus livros. Eu me lembrei do Sr. Pelton somente como um editor na revista Golden Rule, Regra de Ouro, aquela que eu havia publicado em anos anteriores. Seja bem-vinda, Vivi. Gratidão. Eu me sentei, peguei a máquina de escrever e enderecei uma carta ao Sr. Pelton e descrevi o plano da mesma maneira que ele havia sido entregue para mim. Ele respondeu por telegrama, dizendo que estaria na Filadélfia para me ver no dia seguinte. Quando ele chegou, mostrei a ele os manuscritos originais da minha filosofia e brevemente expliquei qual seria a sua missão. Ele pegou os manuscritos, folheou algumas páginas por alguns minutos, então parou de repente e, com os olhos fixos na parede, por alguns segundos, disse: "Eu publicarei os livros para você." Uau, né? Então, assim, né? Ele estava buscando alguém que investisse, né? E o outro eu dele, né? Dizendo para ele continuar, né? Seja bem-vinda, Janaína. Seja bem-vinda, Deandra também. E aí, né? Eu estou lendo, para quem está entrando aqui pela primeira vez, né? Eu estou lendo o livro Mais Esperto que o Diabo, o 2º capítulo, né? Comecei o primeiro, a introdução, e o primeiro capítulo está no vídeo anterior, meu, da live da segunda-feira passada. Então, o contrato foi assinado, uma quantia substancial me foi paga e os manuscritos foram entregues a ele, que os levou para Meriden. Eu não perguntei a ele o que fez tomar a decisão de publicar os meus livros antes mesmo de tê-los lido. O que eu sei é que ele me forneceu o capital necessário, imprimiu os livros e me ajudou a vender milhares deles para a sua própria clientela de compradores de livros espalhados em praticamente todos os países da língua inglesa no mundo. Sejam bem-vindas, meninas. Simone, Melinda, gratidão. Elisandra, também gratidão. Sejam bem-vindas. Iniciei tem há pouco aqui, né, o 2º capítulo do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. 3 meses após o dia em que o Sr. Pelton me visitou na Filadélfia, um jogo completo com todos os meus livros estava em cima da mesa, bem na minha frente. E minha renda da venda dos livros era grande o suficiente para cumprir todas as minhas necessidades. Estes livros agora estão nas mãos de todos os meus estudantes do mundo inteiro. Meu primeiro cheque de gasguei aqui. Holtz, né? Referente à venda do meu livro, alcançou a quantia de $850. No momento em que abri
o envelope para apanhar o cheque, meu outro eu disse: sua única limitação é aquela que você impõe em sua própria mente. A semana passada, né, eu expliquei aqui o livro, né, veio falando, né, que seria esse outro eu, tá? Que esse outro eu dele é o outro eu dele que não tem limitação, que todos nós temos esse outro eu, né? Que a gente tem uma mente que nos sabota, né? É uma mente que julga, temos uma mente que cria muita limitação, e esse outro eu seria uma mente mais evoluída, né? Que não tem limitação. E ele está conversando com essa voz, né? Digamos assim, né? Com esse outro eu dele, né? Do Napoleão Hill. Então, continuando, não tenho certeza de que eu entendo exatamente o que esse outro eu seja, mas tenho plena convicção de que não há derrota permanente para o homem ou a mulher que o descubra e confie nele. No dia após o Sr. Pelto ter ido me visitar na Filadélfia, o meu outro eu me presenteou com uma ideia que resolveu imediatamente o meu problema financeiro. A ideia que cruzou a minha mente me mostrava que os métodos de venda da indústria automobilística tinham que passar por uma mudança drástica e que os futuros vendedores dessa área de indústria teriam que aprender a vender automóveis, em vez de meramente servir de compradores de carros usados, como a maioria estava fazendo na época. Ocorreu-me também que jovens rapazes que haviam recém-finalizado a faculdade e que por isso não conheciam nada dos velhos truques da venda de automóveis seriam o ponto de partida desse novo tipo de profissional de vendas e poderiam ser mais bem desenvolvidos. A ideia era tão distinta e impressionante que eu imediatamente liguei para o gerente de vendas da General Motors e brevemente expliquei meu plano. Ele também ficou impressionado e me indicou para visitar uma filial da companhia de automóveis Buick, que naquela época era propriedade dirigida por Power. Visitei o Sr. Power, expliquei-lhe meu plano e ele imediatamente me colocou para treinar 15 garotos cuidadosamente selecionados da faculdade. Seja bem-vinda, Sueli. Estou fazendo a leitura aqui do 2º capítulo do livro, né? Mais Esperto que o Diabo. Eu comecei semana passada, tá? Então, tem salvo aí nos vídeos, né? A introdução com o 1º capítulo. Aí que ele conta, né? Napoleão continuando, né? A minha renda de treinamento foi mais do que suficiente para tomar conta de todas as minhas despesas pelos 3 meses seguintes, até que os resultados da venda dos meus livros começassem a entrar, incluindo o custo daquela luxuosa suíte que naquela época me preocupou muito. O meu outro eu não havia me desapontado. O dinheiro de que eu precisava estava nas minhas mãos justamente no momento em que eu precisei. Na semana passada, né, para quem aí acompanhou, né, o outro eu dele falou que era para ele procurar uma pessoa que iria investir nos livros dele, que iria publicar, e para ele confiar, né? Só para entender. Então, quem não viu, né, o 1º capítulo, quem não participou, eu deixei salvo aqui no meu feed, tá? É só buscar, tá? Foi semana passada que foi a introdução com o 1º capítulo. Oi, Soraya, minha colega de profissão, amiga também do coração, seja bem-vinda. Nesse momento fui convencido de que a minha viagem para a Filadélfia não era, sob nenhuma hipótese, uma missão sem sentido, conforme minha razão havia indicado antes de partir do oeste da Virgínia. Daquele momento em diante, até este exato minuto, tudo de que eu precisei veio até mim.
E isso mesmo considerando que o mundo inteiro recentemente passara por um período de depressão econômica, quando mesmo as necessidades básicas não estavam disponíveis para muitas pessoas. Em alguns momentos, a chegada das coisas materiais das quais eu precisei veio um pouco tarde, mas posso com toda certeza dizer que o meu outro eu sempre me encontrou no cruzamento e, por sua vez, sempre me indicou por qual caminho eu deveria seguir. Eu chamaria o outro eu, né, da sua voz interior, né? Onde a gente se conecta através do nosso coração, né, dessa voz que nos fala, que é a nossa inteligência primordial, que é o nosso saber. E aí não tem jeito, é perceber, né? É estar entregue. E aí ele está aqui contando, né, que esse outro eu enviou ele para buscar essa pessoa que iria investir nos livros, né, do Napoleão Hill. Disse para ele se hospedar no melhor hotel, né? E aí ele falou, como que eu vou me hospedar no melhor hotel se eu não tenho um tostão, né, para investir? E ele disse que era para confiar. É só confiar, né? Basta confiar. Eu falo que o confiar não tem espaço para dúvida, né? O outro eu não tem precedentes, não reconhece nenhum tipo de limites e sempre acha um modo de satisfazer nossos desejos. Amo isso. Ele pode se deparar com derrotas temporárias, mas nunca com fracasso, permanentemente. Tenho tanta certeza disso que estou afirmando quanto o fato de estar aqui escrevendo estas linhas. Enquanto isso, sinceramente espero que alguns dos milhões de homens e mulheres que foram atingidos pela depressão econômica ou outros dissabores da vida descubram dentro de si mesmo essa estranha entidade que eu chamei de outro eu. O que essa descoberta os guie, como me guiou, a um intenso e próximo relacionamento com essa fonte de energia que supera obstáculos e resolve todas as dificuldades, em vez de ser derrotada por elas. Há uma grande força a ser descoberta no seu outro eu. Procure com todo o seu ser e você o achará. Gente, essa parte daqui me remete muito a um trabalho que eu venho desenvolvendo, né? Uma mentoria também aí minha, né, que eu criei, né, hoje, né, é uma mentoria mais específica para mulheres, né, mas onde eu trabalho o autoconhecimento, né, essa busca desse outro eu, né, dessa conexão, na verdade, não a busca do outro eu, porque ele já está dentro da gente, mas sim na nossa conexão com esse outro eu. E aqui Napoleão ele deixa isso bem claro, né, que muitas das vezes a gente passa por alguns obstáculos, né? Mas quando a gente está naquela energia do confiar, né? E a gente está conectado com esse outro eu, seja lá o nome que você quer colocar aqui, as coisas vão chegar para você. Mas é um espaço do confiar, né? Muitas das vezes eu costumo dizer que o confiar não tem espaço para dúvida, né? Não tem nenhum espaço para dúvida. É apenas assim, eu falo que é desapegar o resultado, né? E confiar, entregar e confiar. Então, para quem chegou aqui, seja bem-vindo. Carlos, Eric, sejam bem-vindos. Estou lendo o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, tá? E eu deixei já salvo aqui no meu feed, né? Eu tenho aí já da semana passada o primeiro capítulo, né? Quer dizer, a introdução e o primeiro capítulo, tá? Fracasso, uma bênção disfarçada. Fiz outra descoberta como resultado dessa apresentação ao meu outro eu, ou seja, há uma solução para cada problema legítimo, não importa quão difícil o problema pareça ser. Também descobri que para cada experiência de derrota temporária, para cada fracasso e
cada forma de adversidade existe a semente de um benefício equivalente. Entenda o que eu quero dizer. Não afirmei que isso seria uma flor desabrochada do sucesso, mas sim a semente pela qual essa flor germinará e crescerá. Para essa regra não há exceções. A semente da qual eu falo nem sempre pode ser observada, mas pode ter certeza de que ela está lá, de uma forma ou de outra. Não pretendo entender tudo sobre essa estranha força que me reduziu à pobreza e uma situação de necessidade e medo, e então fez renascer uma fé dentro de mim, por meio da qual tive o privilégio de ajudar dezenas de milhares de pessoas que se achavam descendo a ladeira. Mas sei que tal força entrou em minha vida como uma missão para que eu pudesse colocar os outros em contato com ela. Durante um quarto de século em que me dediquei à pesquisa das causas de sucesso e fracasso, descobri muitos princípios de verdade que têm sido úteis para mim e para os outros, mas nada que observei me impressionou tanto quanto a descoberta de que cada grande líder do passado foi tomado por dificuldades e encontrou derrotas temporárias antes de alcançar os seus objetivos. De Cristo até Edison, os homens que mais realizaram foram os que mais se depararam com formas duradouras de fracasso temporário. Isso parecia justificar a conclusão de que a inteligência infinita tem um plano, uma lei pela qual ela faz com que os homens se deparem com muitos obstáculos, antes de dar-lhes o privilégio da liderança ou a oportunidade de realizar um serviço útil de uma forma notável. Eu não desejaria sujeitar-me novamente às experiências pelas quais passei naquela noite fatídica de véspera de Natal de 1923 e também naquela noite quando caminhei em volta da escola na West Virginia e lutei aquela terrível batalha contra o medo. Mas toda a riqueza do mundo não seria capaz de me fazer abandonar o conhecimento que ganhei dessa experiência. Gente, eu amo isso, né? Muitas das vezes, né, a gente desiste, né? Por um único obstáculo, a gente já está desistindo do nosso propósito de vida. Eu tenho falado muito, né, nas jornadas que eu facilito, nos cursos, né? Sobre o propósito nosso de vida, né? Quando a gente descobre que muitas das vezes a gente não sabe o nosso verdadeiro propósito de vida, mas quando a gente descobre, eu falo, gente, se agarre, né? Seja o que for, o obstáculo que tiver aí na sua frente, se coloque no espaço do confiar, né? Do confiar que aquilo vai acontecer na sua vida, num espaço bem grandioso. E o confiar, igual o que eu digo, né? É como se eu estivesse fazendo ali um bolo, sabe? Aquela receita maravilhosa, né? Aquele bolo, né? Que você tá ali se dedicando a fazer aquele bolo. Só que às vezes no caminho, quando você vai pegar um ovo, aí você quebra, aquele ovo tá estragado, né? Estragou e ali o ovo tá podre e aí a receita desanda toda, né? Só que quando você está ali firme no seu propósito, tá tudo bem, você olha, ok, né? Tudo bem, vou fazer outro bolo. E aí, esse é o espaço, né? De que quando você está engajado com seu propósito, você nunca vai desistir. Você vai seguir essa voz, né? Esse outro eu que ele fala aqui, né? E essa voz, com certeza, é aquela voz que vem do seu coração, né? Quando eu digo assim que é a voz que vem do coração, gente, não resta dúvida, sabe? Muitas das vezes a gente entrega o nosso poder na mão do outro. E aí quando a gente entrega o nosso poder na mão do outro, a gente fica refém.
Aí a gente não confia nessa voz interior que está dentro da gente, dizendo para você seguir o caminho, que é a sua verdade, não mais a verdade do outro, né? E ele seguiu aqui o caminho dessa voz do que ele chamou do outro eu, né? A fé tem um novo significado para mim. Repito que não sei exatamente o que é esse outro eu, mas sei o suficiente para me apoiar nele com um espírito de absoluta fé em tempos de necessidade, quando a razão da minha mente parece inadequada para suprir as minhas necessidades. A depressão econômica, que começou em 1929, trouxe miséria para milhões de pessoas. Mas não devemos esquecer que a experiência também trouxe muitas bênçãos. A começar pelo conhecimento de que há algo infinitamente pior do que ser forçado a trabalhar, que é ser forçado a não trabalhar. De certa forma, essa depressão foi mais uma bênção do que uma maldição. Se analisada à luz das mudanças que trouxe para as mentes de todos que foram afetados por ela. O mesmo é verdadeiro para cada experiência que altera os hábitos dos homens e os força a olhar para o seu interior, para a solução dos seus problemas. O tempo que passei em reclusão na West Virginia foi, sem sombra de dúvidas, a mais severa das punições da minha vida. Mas a experiência trouxe bênçãos na forma de conhecimentos de que eu precisava, que de certa forma, mais do que compensaram o sofrimento. Estes dois resultados, o sofrimento e o conhecimento, ganho dele, foram inevitáveis. A lei da compensação, a qual Ralph Emerson tão claramente definiu, fez esse resultado um tanto quanto natural e necessário. O que futuro pode aguardar para mim na forma de desapontamento, por meio de derrotas temporárias, com certeza não tenho meios de saber. Mas sei, contudo, que nenhuma experiência do futuro pode possivelmente me atingir tão profundamente quanto aquelas do passado, porque agora tenho acesso ao meu outro eu. Gente, eu fico assim de arrepiar aqui, né? Porque quando a gente acessa essa consciência, né? Essa voz, o eu interior, o eu superior, a inata, a inteligência primordial, a centelha divina. Gente, são tantos nomes, mas quando a gente acessa, é um caminho grandioso. Eu falo que assim, é uma estrada, é uma jornada de autoconhecimento tão grandiosa, tão valiosa. E você acessa a tudo, a todo o seu ser, ao seu saber, as infinitas possibilidades. Você acessa tudo que o universo está te entregando de uma maneira tão grandiosa. E eu costumo dizer que é uma estrada, eu sei que é uma estrada longa, mas eu falo aqui para vocês, por experiência, eu escolhi. E é assim, o resultado é tão grandioso, que ele vai para fora de mim, sabe? Assim, né? E que eu, assim, de verdade, eu escolhi ser, né, porta-voz de tudo isso. Eu escolhi servir, trabalhar a serviço da luz. E aí quando eu trago essas leituras, né, nas rodas, né, eu fico assim, né, de um espaço de muita gratidão para mim estar aqui, né, e saber que de alguma maneira vai ser contribuição para outras pessoas. E vamos espalhar aí a semente, né? A semente, compartilhando aí depois, essa live vai ficar salva, compartilhando com outras pessoas, né? Desde que esse outro eu tomou conta de mim, venho tendo acesso a um tipo de conhecimento que, por certo, não teria descoberto enquanto a minha antiga entidade, chamada medo, eu chamaria aqui de piloto automático essa entidade, estava no controle. Muitas das vezes, né, nós estamos sendo controlados por essa outra entidade, que é o piloto automático, e que controla a nossa vida, e a gente não segue o nosso saber, mas quando a gente fica liberto desse piloto automático, uau,
Aí eu costumo dizer, ativando, né, modo foguete não tem ré. É ao infinito e além. E aqui ele continua, né? Aprendi que todos aqueles que se deparam com dificuldades que parecem insolúveis podem resolvê-las e, ainda melhor, lidar com elas, se estiverem dispostos a esquecer suas próprias dificuldades e partir para ajudar outras pessoas que porventura estejam passando por dificuldades maiores. Quantas pessoas estão aí hoje passando, né, por dificuldades, né, maiores? E olha que esse livro, né, vocês viram aqui quando que ele foi escrito, né? 1929, né? E aí hoje a gente ainda se depara com essas mesmas situações. E eu digo para vocês, eu escolhi ser essa contribuição. Quantos de nós podemos ser essa contribuição? Espalhando essa semente, né, do bem. E aqui ele continua. O valor de dar antes de tentar conseguir. De tentar antes de conseguir, né? Perdão, gente. O valor de dar antes de tentar conseguir. Tenho plena certeza de que nenhum esforço que possamos fazer em prol daqueles que estão em momentos de dificuldade ocorre sem algum tipo de recompensa adequada. Nem sempre a recompensa vem daquelas próprias pessoas para as quais prestamos serviços, mas ela virá de uma fonte ou outra. Desconfio seriamente de que nenhum homem pode utilizar-se dos benefícios desse outro eu, enquanto estiver impregnado pela ganância e pela avareza, pela inveja e pelo medo. Mas, se eu estiver errado nessa conclusão, ainda tenho a honra de ser aquele que achou paz de espírito, a alegria por meio de um ponto de vista que não estava correto. Eu preferiria, assim, estar errado e feliz a estar certo e infeliz. Mas esse ponto de vista não está errado. Enquanto eu estiver de bem com meu outro eu, serei capaz de adquirir qualquer coisa material do que eu precise. Além disso, serei capaz de conquistar felicidade e paz de espírito. O que mais poderia alguém querer? O único motivo que me inspirou a escrever este livro foi um desejo profundo e sincero de ser útil aos outros, compartilhando com eles tanto quanto eles estejam preparados para aceitar a fortuna que se tornou minha. No momento em que descobri meu outro eu, essa riqueza, felizmente, não pode ser medida em termos materiais ou financeiros, porque ela representa muito mais do que isso. Riquezas materiais e financeiras, quando reduzidas a seus valores líquidos, são mensuráveis em termos de saldos bancários. Saldos bancários não são mais fortes do que banco. Em outra forma de riqueza, da qual falo, é mensurável não somente em termos de paz de espírito e contentamento, mas da mesma forma como é manifestada naqueles que são adeptos da oração. E é bem interessante, na jornada, que eu finalizei hoje uma jornada, né, a minha terceira jornada da Mulher Próspera, né, que eu faço aí para um grupo de mulheres com a mesa vibracional Vênus, eu falei justamente disso, né, que o caminho, né, da jornada da Mulher Próspera, né, é um caminho do autoconhecimento. Não tem como você ter abundância sem ter o autoconhecimento desenvolvido, né? Não é sobre o estado do ter, né, o dinheiro, ter algo, né, para poder se sentir abundante, mas é o estado do ser. É quando você acessa de uma maneira tão grandiosa esse estado do ser e reconhece tudo que você já cocriou na sua vida, tudo que você manifestou de um espaço de gratidão. Quando você traz e convida a gratidão para a sua vida, né? E reconhece todas as bênçãos que você recebeu durante a sua vida, desde o seu nascimento, né? Até
um simples, né? Às vezes é um presente que você recebe do outro, às vezes são coisas do dia a dia, de você simplesmente agradecer pela vida que você tem, pelo ar que você respira. Então, é sobre esse estado, né, de abundância que ele está falando, né, de riqueza, né, que é o estado da paz de espírito que você encontra através, né, desse outro eu, através da sua verdade, da disposição de receber. Lindo tudo isso aqui, gente. Eu tô assim amando, né? Quando rezo, meu outro eu me ensinou a concentrar-me nos meus objetivos e a me esquecer do plano que deve ser atingido. Não estou sugerindo que objetos materiais devam ser adquiridos sem planos. O que eu estou dizendo é que o poder que transforma os pensamentos e desejos em realidade tem a sua fonte na infinita inteligência, que por sua vez conhece mais sobre os planos do que quem está fazendo a oração. Colocando o caso de outra forma, não seria mais inteligente, quando em oração, confiar na mente universal para nos entregar o plano que melhor se adapte à realização do objetivo da nossa oração? Minha experiência com oração me ensinou que tudo aquilo que resulta de uma oração é um plano que é adequado e adaptado para atingimento do objetivo da oração, por um meio natural e material. O plano deve ser transmutado por meio de uma ação de alto esforço. Uau! Como que isso vem de encontro com o que eu tenho falado, quem me acompanha na jornada, né? Exatamente, Simone, sentir gratidão é ter a riqueza na vida, verdade. Uau, dá vontade até de chorar aqui, porque vem tão de encontro com o que a gente tem trabalhado e tem falado, né? Que não é um estado de ter, é um estado de sentir. E hoje, né, eu recebi 2 presentes, né, das minhas clientes, acho tão lindo, né? De alunas minhas, né? E hoje eu recebi uma sessão de barras, foi tão delicioso, que delícia. Quanto tempo? Já tinha 1 ano que eu não recebia a sessão de barras. E isso para mim é um estado de riqueza tão grandioso, de tudo que eu tenho acessado nos últimos tempos, as pessoas que eu tenho acessado, né? A cada um. Isso para mim é um estado de riqueza, né? Eu tenho recebido tantas graças na minha vida, tantas pessoas que me procuram, tantas pessoas que compartilham suas histórias. Eu sei que, assim, muitas das vezes eu estou ali, né, para poder auxiliar, né, enquanto terapeuta, mas eu também estou recebendo, então eu só tenho a agradecer, porque está tudo em ressonância. Quando eu curo algo no outro, eu também estou curando em mim. Então, é algo sobre dar e receber. É de um espaço tão grandioso, que só quem vive, quem sente, sabe. É sobre o que eu costumo dizer, é sobre o nosso perceber. E aqui ele finaliza, né? Eu não conheço nada a respeito de qualquer tipo de oração que possa funcionar favoravelmente em uma mente dominada, mesmo que em menor grau pelo medo. Exatamente, né? Quando estamos dominados pelo medo, a gente não sabe das coisas, a gente acha que nada pode ser possível. Quando estamos dominados pelo medo, né, nós estamos limitados. E é sobre o que esse livro fala, né? Mais esperto do que o diabo, ele vem dizer sobre isso, que a nossa mente fica travada, fica tudo limitado quando estamos dominados pelo medo. Ô, Simone, eu que tenho que te agradecer. Você também é um diamante na minha vida, muito, você sabe disso, né? E eu aqui só tenho a agradecer a cada um de vocês. E para mim está sendo muito grandioso estar podendo fazer isso aqui ao vivo, mesmo que as pessoas não possam assistir, né? Ao vivo, mas eu sei que vão assistir depois. Então eu só tenho a agradecer. E quando ele fala desse poder da oração, né? O poder da oração
É você orar de um espaço de uma fé inabalável, né? E a ação, né? Oração é você agir, colocar em ação, colocar em prática o seu propósito de alma, né? Mesmo sem saber como isso vai acontecer e de que maneira que isso vai acontecer. É você persistir, mas é de um espaço, não é persistir em algo que está dando errado, mas de você persistir no espaço do confiar e do acreditar que aquilo vai ser grandioso, que aquilo já está acontecendo na sua vida. É isso que ele está falando aqui, né? E aqui ele continua, Napoleão Hill, né? Um novo meio de orar. Desde que me tornei íntimo do meu outro eu, minha forma de orar modificou-se. Eu costumava rezar somente quando encarava dificuldades. Agora rezo antes da dificuldade, quando possível. Eu agora rezo não mais pelos bens e pelas grandes bênçãos deste mundo, mas para ser merecedor é bem isso, sabe? É bem isso, né? Não é rezar para ter, né? É ser essa energia de agradecer todos os dias, não é esperar, né, que algum obstáculo aconteça para você começar a agradecer, né? A orar, né? Que é isso que ele está querendo dizer. Agora rezo antes da dificuldade, quando possível. Eu agora rezo não mais pelos bens e pelas grandes bênçãos deste mundo, mas para ser merecedor de tudo que já possuo. Acho que esse meio de orar é melhor do que o antigo. Bem assim, né, Simone, né? Como você falou, né? Que a gente tem conversado sobre isso. Que você também tem me ensinado, né? Uma acho que tem ensinado aí para outra. Gente, gratidão, isso é muito lindo. A inteligência infinita parece não ficar ofendida quando rendo graças e mostro que sou grato por todas as bênçãos que coroaram meus esforços. Fiquei maravilhado quando primeiro tentei esse plano de oferecer uma oração de agradecimento por tudo que eu já possuía, pois assim descobri a vasta riqueza que já dispunha e não apreciava. Por exemplo, descobri que eu tinha um corpo maravilhoso que nunca havia sido seriamente danificado pela doença. Eu contava com uma mente razoavelmente bem equilibrada. Tinha uma imaginação criativa com a qual eu poderia prestar um serviço muito útil para um grande número de pessoas. Eu era abençoado com toda a liberdade que desejava, tanto de corpo quanto de mente. Nutria um desejo ardente de ajudar outros que não tinham a mesma sorte. Sim, muito assim, Simone, isso mesmo. Orar para agradecer, que a Simone aqui está escrevendo, né? E agradecer o que já temos, o já conquistamos e aprendemos. Evolução, gratidão, Simone, gratidão. Exatamente sobre isso, né? Que a gente tem conversado. Maravilhas, né? A gente já agradecer, já sentindo que aquilo já está acontecendo nas nossas vidas, né? E que bênção a gente tem, né? Quantas bênçãos a gente recebe no nosso dia a dia. Coisas que são simples, gente. Abrir a janela, gente, contemplar o belo, contemplar a chuva, o sol, a noite. Às vezes eu paro, sabe? Quando é final do dia que eu terminei meus atendimentos, eu abro a minha janela, eu vou lá para fora e começo a agradecer de um espaço tão grandioso. Eu falo que a gratidão já é um exercício, né? Quem pratica sabe. E é simples, é só agradecer, acordar agradecendo pelo corpo que a gente tem, pela saúde que a gente tem, pela família que tem, pelo companheiro que tem. Enfim, né?
por tudo, né? Todas as bênçãos que a gente recebe em nossas vidas, né? Ser grato a tudo. E aqui ele fala: descobri que a felicidade, o maior de todos os objetivos do ser humano, era minha de qualquer maneira, com depressão econômica ou sem depressão econômica. Por último, descobri que eu tinha o privilégio de me aproximar da inteligência infinita, tanto com o intuito de agradecer pelo que eu possuía e por iluminar, olha só, e direcionar meu caminho, quanto para pedir mais bênçãos. Pode ser útil para cada leitor deste livro fazer o inventário de seus ativos intangíveis. Tal inventário pode mostrar que existem ativos que não têm valor. Alguns sinais que nós subestimamos. O mundo inteiro está passando por um momento de mudanças de tamanhas proporções que milhões de pessoas estão em estado constante de pânico, trazendo junto consigo preocupações, dúvidas, indecisões e principalmente medo. Olha que interessante esse livro do Napoleão Hill, né? Ele foi escrito eu não lembro aqui, né? Acho que foi em 1929, gente, eu me perco às vezes um pouco. E ele está falando de algo, de questão de mudanças tamanhas na década lá de 29, né? Na década, perdão, de 20, né? E ele fala de preocupações e hoje, né, estamos vivendo isso na atualidade. Interessante esse livro, né, que veio de lá para cá trazendo tanta verdades, né? Parece-me que agora é o momento certo para todos aqueles que, por alguma razão, encontram-se naquele cruzamento da dúvida, da incerteza, para que conheçam e se tornem íntimos de seus outros eus. Todos que desejarem realizar tal tarefa acharão útil tirar uma lição da natureza. A observação mostrará que as estrelas eternas brilham todas as noites nos seus devidos lugares, que o sol continua mandando seus raios de luz e calor, provendo a mãe natureza com abundância de comida e energia, que a água continua a correr da sua nascente da montanha, que os pássaros e animais selvagens da floresta recebem condições adequadas e satisfatórias, e o alimento de alimentos, que após um dia de trabalho, vem à noite para descansarmos, que após um movimentado verão, vem o inverno de calmaria, que as estações vêm e vão exatamente como faziam antes da crise de 1929 chegar, que na verdade somente as mentes dos homens deixaram de funcionar normalmente, e isso porque os homens preencheram suas mentes com quê? Com medo. A observação desses simples fatos de vida cotidiana pode ser muito útil como um ponto de partida para todos aqueles que desejam suplantar o medo pela fé. Suplantar. Não sou um profeta, mas posso, sem falsa modéstia, predizer que todo indivíduo tem o poder de mudar seu estado material ou financeiro. Mas primeiro, ele ou ela tem que mudar a natureza das suas crenças. Não confunda a palavra crença com a palavra desejo. As duas não são a mesma coisa. Todo mundo é capaz de desejar vantagens financeiras, materiais ou espirituais, mas o elemento fé é a única força verdadeira pela qual um desejo pode ser transformado em uma crença e, por sua vez, a crença transmuta-se em realidade. Aqui no caso é a crença, né? No sentido da fé. É o que eu costumo dizer, mudar o paradigma, né? A maneira como você olha, o olhar do observador é que vai prevalecer. Se você tem um olhar de ver tudo o bom, o belo, né? É isso que vai prevalecer. Se você tem aquele olhar preso a pontos de vistas fixos e a julgamentos, é esse também que vai prevalecer, né?
É exatamente nesse ponto o momento mais apropriado para chamar a atenção para o real benefício que qualquer um pode experimentar, simplesmente usando de forma deliberada a sua fé focada em qualquer forma de desejo construtivo. A mente age sempre de acordo com os nossos desejos mais profundos e dominantes. Não há escapatória desse fato. Isso é literalmente um fato. Tenha muito cuidado com o que você deseja de coração, porque, por certo, será seu. Cuidado, então, com aquilo que você está desejando através do seu coração, conectado com a sua verdade. Você vai receber tudo aquilo que você escolher. A fé é o começo de toda grande realização. Se Thomas Edison tivesse parado, simplesmente desejando conhecer o segredo pelo qual a energia elétrica fazia com que a lâmpada incandescente acendesse, toda a conveniência que as suas descobertas trouxeram para a civilização teria permanecido com os segredos da natureza. Ele encontrou-se com um fracasso temporário por mais de 10.000 vezes antes de finalmente conseguir arrancar esse segredo da natureza. Até que finalmente ele cedeu para ele, porque ele acreditou que conseguiria e, mais importante ainda, continuou tentando até que conseguiu a resposta. Edison descobriu mais dos segredos da natureza. Eles teriam sido chamados de milagres em um período anterior, no campo da física, de qualquer outro homem que já viveu. E isso porque ele ficou íntimo do seu outro eu. Eu ouvi isso da boca do próprio Edison, mas, mesmo que eu não tivesse ouvido, as suas realizações por si mesmas revelaram esse segredo. Nada dentro da razão é impossível para um homem ou a mulher que acredita e confia no seu outro eu. Tudo em que um homem ou uma mulher acreditar ser verdadeiro, a partir daquele instante começa a se tornar verdadeiro. Uma oração é uma expressão do pensamento, algumas vezes expresso em palavras audíveis e outras vezes expresso silenciosamente. Observei por experiência própria que uma oração silenciosa é tão eficaz quanto uma oração expressa em palavras. Observei também que o estado de espírito de quem está rezando é o fator determinante para a oração funcionar ou não. Minha concepção do outro eu, que tenho tentado descrever, é que ele simboliza meramente um novo modo de se chegar à inteligência infinita. Um modo pelo qual se pode controlar e direcionar o simples processo de combinar a fé com os pensamentos. Isso é somente outra maneira de dizer que agora tenho muito mais fé no poder da oração. O estado de espírito conhecido como fé aparentemente abre o meio para um sexto sentido, por meio do qual se pode comunicar com fonte de poder e informação que ultrapassam em muitos os nossos 5 sentidos. E isso eu falo com propriedade, né? Eu falo que é o espaço do confiar, de você acreditar, né? E aí é tão grandioso. Você desapega de qualquer resultado. Você sabe que aquilo vai acontecer na sua vida. E aí não tem a ver com os 5 sentidos, né? Não é muito explicado ainda aqui nessa realidade, né? E isso que eu não entendia muito quando as pessoas diziam, né, sobre a fé, né? Muitas pessoas dizem, né, que tem fé, mas quando acontece um obstáculo, elas começam a vibrar no medo, né? A fé é um estado do ser, do seu espírito de ser, né? É algo tão grandioso que nada abala essa fé. É onde quando você está conectado direto com a fonte da criação,
onde todo o seu ser, né, está nutrido. E aí você apenas confia, sem ficar ali esperando, né, que aquilo vai acontecer e quando aquilo vai acontecer e de que maneira aquilo vai acontecer na sua vida, né? O desenvolvimento desse sexto sentido vem sempre para a sua ajuda, e ele é, na verdade, uma estranha força que vamos assumir. É um anjo da guarda que pode abrir para você, sempre que quiser, a porta para o templo da sabedoria. O sexto sentido é a experiência mais próxima que já cheguei de algo que se possa chamar de milagre. E ele aparece de forma, talvez porque eu não entendo exatamente o método pelo qual este princípio funciona. Eu tô rindo, gente, quem me conhece, que não precisa entender, né? Não precisa entender. Exatamente, amiga, exatamente. Orar com fé. Simone está dizendo aqui, orar com fé é usar o lado direito do cérebro, né? Esse lado direito da criatividade, aonde a gente não age pela lógica, né? A gente age pelo amor, né? O lado direito, que é o nosso lado da criatividade, é o lado das artes, né? É o lado do espiritual, né? O lado direito do cérebro é o lado direito da nossa espiritualidade, que muitas das vezes as pessoas negam. Muito lindo esse livro, eu estou terminando, falta só um trechinho mesmo, que a gente para finalizar o segundo capítulo, né? Então, chegando ao final aqui do segundo capítulo, ele fala aqui: o que eu realmente sei é que existe uma força ou uma causa central, primeira, ou uma inteligência que permeia cada átomo da matéria e faz parte de cada unidade de energia perceptível pelo homem, que essa infinita inteligência converte ramos em árvores, faz com que a água escorra dos montes em resposta à lei da gravidade, faz a noite após o dia, o inverno após o verão, cada um mantendo seu próprio lugar e funcionando de forma harmoniosa, bem como os relacionamentos entre si. Essa inteligência ajuda a transformar desejos em formas concretas ou materiais. Tenho esse conhecimento porque eu experimentei. Por muitos anos venho mantendo o hábito de fazer o inventário de toda a minha vida pessoal, uma vez por ano, com o objetivo de determinar quanto de minhas fraquezas consegui ultrapassar ou eliminar e também para calcular quanto progresso, se é que tive algum, fiz durante o ano. E aqui ele fala, né, da inteligência, né, apaixonada, né, demais também, né, olha que acho que aqui já é a minha segunda vez que eu leio, ou é a terceira, mas é como se eu estivesse lendo aqui a primeira vez e me vem muito a isso que tenho falado, né, essa força, essa inteligência primordial, é uma inteligência inata, que vem com cada um de nós. Boa noite, Kellen, né? Boa noite, seja bem-vinda, Kellen. Essa aqui é a live de número 2 do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, né? E eu li na semana passada, tá aqui no meu feed, tá? Só buscar a introdução, né, do livro, né, que foi feita por Tiago Nigro, né? E o primeiro capítulo. E aí não me resta dúvida, né, de seguir o nosso saber, sabe? E o nosso saber é quando a gente se conecta, né, com a nossa verdade, livre de julgamento, né? É quando a gente escolhe de verdade, gente, abandonar toda essa balbúrdia. É quando a gente assiste, sim, Kellen, assiste, é maravilhoso, né? Eu já até me emocionei aqui hoje porque esse livro ele vem tão de encontro, né, com essa jornada que eu venho trabalhando na minha vida, na vida, né, das pessoas que são, né, meus mentorandos, e eu sou só grata a tudo isso, né, porque é quando a gente realmente se conecta com essa verdade. Quando a gente se conecta com essa verdade, que ele chama aqui no livro do eu, o outro eu, né, que eu chamo de inteligência primordial,
inata, né? Centelha divina. Quando a gente se conecta com essa voz interior, é quando a gente passa a se libertar de todas as amarras, né, de nossas vidas, né, dos nossos medos, das nossas limitações, das crenças que foram impostas, né, porque muitas das vezes a gente tem crenças que foram impostas, né, dizendo que aquilo era uma verdade. Muitas das vezes, para seguir o barco, a gente entrou no barco e foi seguindo, dentro de um piloto automático, que ele chama aqui de entidade, de uma outra entidade que comanda a nossa vida. E quando a gente assume, de fato, a nossa vida, e aí a gente não é mais controlado por esses medos e nem mais por esse piloto automático, por essa outra entidade. E aí você passa a assumir a sua vida de um espaço tão grandioso, mas tão grandioso, gente, que eu ficaria aqui falando a noite inteira. Deixa eu só beber um golinho de água. Eu não me canso de falar, né? Mas é isso, né? Assista. Quem chegou agora, assista o primeiro, né? A introdução, que a introdução também é muito linda, né? É pelo Tiago Negro, né? O Tiago Negro, ele trabalha com finanças, né? E ele também faz aqui, né, fala um pouco, né, sobre o trabalho dele e fala desse trabalho que o Napoleão, né, ele escreveu esse livro em 1929 e esse livro foi proibido a venda, né, a publicação. Estava na cara, né, tinha que ser proibido, né, algo que vai expandir a consciência, né, e nem nos dias atuais, não se engane. Se vocês ficarem esperando que alguém vai dizer para vocês, façam isso, façam por você. Porque aí fora, eles não estão interessados que nós, né, tenhamos essa consciência. Eu falo que isso aqui, a busca é algo muito de cada pessoa, né? Muitas das vezes a gente quer que o outro mude, que a política mude, que fulano mude, né, papagaio, fulano, periquito mude, mas na verdade somos nós. E aí esse livro é o convite para essa mudança, né? Gratidão, gratidão a todos que puderam estar aqui um pouquinho, né, que tiveram presente aqui na live comigo, alguns entraram, né, que podiam ficar só um pouquinho, tá tudo bem, tá tudo certo. A live vai ficar salva aqui para que outros seres divinos, infinitos, possam acessar a grandiosidade desse livro. Então eu vou passar aqui mais uma vez o livro. Quem quiser adquirir, gente, tem no Amazon, no Kindle, numa versão, né, mais resumida também, né, que eles chamam de bolso. Os valores deles são bem acessíveis, tá? Então deixa eu passar aqui para vocês, ó. Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. O Napoleão é um dos autores mais lidos, né, dos nossos tempos, né? Ele fala sobre autoconhecimento, né? Ele fala sobre liderança, ele fala sobre a busca da realização, do sucesso, da busca da felicidade. Tem as 16 leis do sucesso, eu tenho vários livros dele, sabe? Eu sou apaixonada, né? Eu conheci os livros do Napoleão Hill, né? Não nas terapias, né? Mas eu conheci na época que eu trabalhava com venda, né? E aí eu trabalhava com venda, aí então eles, os líderes, né, indicavam a venda, né, a leitura de alguns livros. E aí eu li, né, como é que tem um outro livro dele que eu gosto muito, Quem Pensa, como é que é? Quem Pensa, não é Quem Pensa. Ai, gente, eu vou passar os nomes que eu sou ruim de nome para guardar. Quem Pensa Enriquece. As 16 leis, né? 17, as 16 leis do sucesso. Tem mais, tá? E esse, né, que a gente está lendo, que é Mais Esperto que o Diabo, mas tem muito mais livro, ele tem muitos livros, tá bom? Gratidão a todas vocês, a todos, né, que estiveram aqui, seres infinitos, que são grandiosos, né? Que esse livro possa, assim, ser um divisor de água na sua vida, como ele tem sido, né? Um divisor de água na minha vida. E eu espero, assim, poder ser luz e poder contribuir para que outras pessoas possam acessar, né, essa leitura.
Gratidão, gratidão a todos vocês que ficaram comigo até agora, Kelly, Simone, e a todos vocês que passaram aqui, né? Que deixaram aqui, né, uma mensagem de carinho. Gratidão, 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 beijo, um deusilhão. Beijo no coração de cada um de vocês, né? Que tenhamos uma semana abençoada, repleta de infinitas bênçãos. Gratidão, gratidão.